Olá, pregadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender 4 aplicações sobre a viúva de Naim. Um texto muito lindo e muitas pessoas me pedem aqui no canal. Então hoje você vai ter esse privilégio de aprender essas 4 aplicações para você utilizar na sua pregação ou até mesmo numa saudação na sua igreja. Fica comigo que esse vídeo está muito interessante e você vai aprender muito e também ser muito abençoado por Deus. Meu nome é David Oliveira e seja muito bem-vindo a este canal, tá certo? O texto que estamos se utilizando é Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Então, a primeira aplicação sobre a viúva de Naim é: Jesus se compadece de nós em nossas aflições, né? Capítulo 7, o versículo 13. Veja o que diz. Essa mulher viúva, né? Ela estava de luto e não pede nada e também não esperava nada. Ela apenas estava mergulhada na dor devido à morte do seu único filho. Mas Jesus enxerga na sua dor e se compadece dela. Então, qual é a aplicação para os dias de hoje? É que ainda hoje Jesus nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que estamos passando, conhece nossa realidade e se identifica conosco em nosso sofrimento. Então, qual de nós não temos aflições, não temos dificuldades, dores? Então, do mesmo jeito que Jesus assistiu aquela viúva, o consolou, se compadeceu dela, hoje também Jesus se compadece de nós e das nossas aflições. Então, esta é a primeira aplicação que você pode aplicar na sua vida e também na vida da igreja quando você for falar sobre a viúva de Naim. Amém? Vamos para a segunda aplicação. A segunda aplicação é que Jesus estanca ou cessa as suas lágrimas, né? Também no versículo 13. Não há uma palavra mais insensata no funeral do que não chores, né? Porque o funeral é um lugar de choro, porque a morte traz sofrimento. Então, aquela mulher estava em sofrimento, né? As lágrimas são esperadas numa hora de luto. Então, a gente sabe que aquela mulher estava em prantos, porque o seu único filho tinha morrido. Mas Jesus é aquele que ordena e diz: não chores. É o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas, né? Seu poder não é apenas para consolar nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. A gente pode chegar no funeral e dizer para alguém não chorar, mas a gente não tem o poder de colocar um ponto final naquela dor. Mas Jesus, que estava presente naquele momento, ordena ela: não chores, porque quem estava ali tinha o poder de colocar um ponto final naquela dor. Veja que Jesus maravilhoso. Então, essa segunda aplicação você pode aplicar na vida da igreja e a igreja será muito abençoada. Jesus, quando está no recinto, ele tem o poder de colocar um ponto final nas nossas dificuldades e dores. Amém? Se você está gostando dessas aplicações, se inscreva no canal para não perder esses conteúdos que vão te ajudar a crescer no ministério da palavra, tá certo? Vamos para a terceira aplicação, é que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita, né? Capítulo 7, o versículo 14, diz assim: Jesus não se afasta, ele chega mais perto. Jesus toca o esquife, ele para os que conduziam o enterro e carregavam o morto, né? Que era o filho da viúva. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levanta-te. O que é que a gente aprende? Qual é a aplicação? Aquele que é a ressurreição e a vida tem o poder sobre a morte. A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará à vida todos os mortos nos últimos dias. Que coisa maravilhosa, né? Saber que a gente crê num Cristo que tem o poder sobre a morte. Mesmo que para nós tudo venha a estar acabado, mas Jesus tem o poder de dar vida. E a palavra vai dizer que Jesus restituiu o filho daquela mulher
outra vez. Por quê? Porque quando Jesus está no recinto, a morte precisa bater em retirada. Glórias a Deus. Amém? E vamos para a última aplicação que diz assim: Jesus nos devolve a esperança. Capítulo 7, o versículo 15. A vida entrou no jovem e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido e o jovem que estava morto passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe, ou seja, o entregou novamente. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe, porque aquela mulher não tinha mais o seu esposo e o seu único filho acabou de morrer. Então todas as suas esperanças tinham sido acabadas. Então Jesus sabia a dor daquela mulher. Então, o irremediável aconteceu, o impossível se tornou realidade. A vida desfraldou suas bandeiras, o choro doído foi trocado pela alegria indizível e as vestes mortuárias foram deixadas para trás. E isso que a gente aprende e aplica na nossa vida é que Jesus tem o poder de nos devolver a esperança. Isso é um sonho, isso é uma cura, isso é uma causa impossível, isso é uma conversão. Então Deus é aquele que nos devolve a esperança. Então essa aplicação, para a gente fechar, faz com que a gente lembre-se que em Cristo somos mais que vencedores, independentes das nossas dores, situações, dificuldades. Temos que lembrar que é Cristo que tem a última palavra, é Ele que põe um ponto final em todas as nossas situações. Então, esta aplicação para a gente encerrar é que Cristo tem o poder de reverter o quadro que para nós já foi perdido. Do mesmo jeito que aquela viúva de Naim estava em prantos, Jesus chegou e as coisas se encaixaram outra vez. Jesus restituiu o filho daquela viúva, mais uma vez lhe trazendo a vida, porque ele tem o poder sobre a morte, tá certo? Eu espero que você tenha entendido sobre essas 4 aplicações. Anote, esteja com o coração aberto para que o Espírito venha lhe direcionar, lhe dar outras aplicações e que você seja uma bênção na sua igreja, tá certo? Eu quero convidar você também para assistir um vídeo como você deve montar a sua pregação pela primeira vez. Está aqui na descrição para te ajudar, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.